o rio mais longo da Terra. Um fio de vida que atravessa desertos, sustenta civilizações e molda a história de um continente inteiro. O Rio Nilo. Mas hoje não estamos falando apenas de um rio. A monster of concrete and steel. The government believes it's going to revive the economy. But Egypt worries this might come at its own expense. محدش يقدر يمس مية مصر. ده حياة أو موت لشعب. Estamos falando de controle. Uma gigantesca barragem construída nas montanhas da Etiópia está transformando o futuro da África e reacendendo uma antiga tensão com o Egito. Por milênios, ele foi sinônimo de fertilidade, poder e disputa. Porque, no fim das contas, quem controla a água, controla o destino. Antes de começarmos, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente mostra um lado da África que raramente aparece na mídia. Um lado que inspira, um lado que transforma. Para entender a crise atual, é preciso voltar no tempo. Em 1929, o Egito, então sob forte influência britânica, assinou um tratado com os colonizadores que controlavam o Sudão. Esse acordo dava ao Egito direito exclusivo sobre a maior parte das águas do Nilo e o poder de vetar projetos em outros países rio acima. A Etiópia, uma das únicas nações africanas que nunca foi colonizada, simplesmente não foi consultada. 30 anos depois, em 1959, um novo acordo entre Egito e Sudão dividiu a água entre os dois, novamente ignorando completamente os outros países da bacia, como Uganda, Quênia e a própria Etiópia. Assim, nasceu uma lógica desigual. O direito à água do Nilo era uma herança colonial, e não uma construção africana. A cerca de 30 quilômetros da fronteira com o Sudão, no coração do Nilo Azul, ergue-se uma das maiores obras de infraestrutura do continente africano. A Grand Ethiopian Renaissance Dam, a barragem do renascimento etíope. Com mais de 1,8 quilômetros de extensão e 145 metros de altura, a GERD tem capacidade para gerar mais de 6.400 megawatts de energia, o suficiente para abastecer dezenas de milhões de pessoas. Ela é alimentada pelas águas do Nilo Azul, que representa quase 85% do volume total do Nilo quando chega ao Egito. O que torna essa obra ainda mais simbólica é que ela foi 100% financiada pelos próprios etíopes, sem depender de bancos internacionais ou potências estrangeiras. Doações populares, títulos do governo, sacrifício coletivo. Para muitos na Etiópia, a GERD não é só uma barragem. É um ato de soberania, um símbolo de independência e de renascimento africano. Toda barragem precisa ser enchida antes de funcionar. No caso da GERD, isso significa reter bilhões de metros cúbicos de água ao longo de vários anos. Esse processo de enchimento tem sido feito em fases graduais para tentar evitar um colapso no fluxo do Nilo. Mas ainda assim, o impacto é sentido, principalmente no Egito, país extremamente dependente da irrigação. Nos primeiros anos do enchimento, simulações mostraram uma redução temporária de até 25% no volume de água que chega ao norte. No Egito, isso significa menos água para as plantações de algodão, arroz e trigo. E no Sudão pode afetar o funcionamento das represas menores, como Roseires e Sennar. A Etiópia afirma que está seguindo um plano técnico controlado. Mas para milhões de agricultores rio abaixo, qualquer gota faz diferença. Any 2% drop of water affects 1 million people. So it's really the more impoverished categories and the farmers. Ele mencionou que a barragem atrapalha o fluxo da água. Bem, novamente, estou 100% certo de que seus assessores não forneceram informações factuais. É muito fácil verificar e apresentar ao presidente que a barragem é uma barragem hidrelétrica. Não é uma barragem de irrigação. A água não é cortada. Ela apenas flui pelas turbinas e retorna ao rio e segue até o Egito. Imagine uma economia emergente entregando um projeto tão grande. Normalmente estamos acostumados a ver esse tipo de coisa na China ou mesmo nos primeiros dias nos Estados Unidos, quando os EUA estavam construindo grandes barragens. Consequências de longo prazo.
A longo prazo, a GERD pode redesenhar todo o equilíbrio hídrico do Nordeste africano. Se funcionar como planejado, a Etiópia poderá se tornar um dos maiores exportadores de energia da África, vendendo eletricidade para o Sudão, Quênia, Djibouti e outros vizinhos. Does provide sufficient power for all sorts of future investment, particularly in manufacturing, which is an area that Ethiopia has been trying to move into increasingly, presenting itself as a site for labor-intensive manufacturing, because ultimately, Ethiopia has very cheap. Mas, se houver anos consecutivos de seca, como os previstos por muitos climatologistas, a barragem pode acumular menos água e até afetar sua capacidade de geração. Ao mesmo tempo, o Egito pode enfrentar escassez permanente, caso não haja coordenação. Já o Sudão vive um duplo papel. É afetado pela retenção de água, mas também tem muito a ganhar com o controle das enchentes e a energia barata. E qual é o maior risco? Que essa disputa vire um ciclo de desconfiança entre países africanos, onde a cooperação dá lugar à militarização. E nesse jogo não há vencedores absolutos. Perspectivas climáticas e socioeconômicas. O Nilo não é uma fonte infinita. Especialistas alertam que, com o avanço das mudanças climáticas, o norte da África poderá enfrentar secas mais longas, chuvas mais irregulares e eventos extremos mais frequentes. A competição por água tende a se intensificar. E nesse cenário, nenhum país consegue garantir segurança hídrica sozinho. Por isso, cresce a importância de um modelo chamado Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas, uma abordagem que defende o uso compartilhado, coordenado e sustentável dos rios que cruzam fronteiras. A água não respeita fronteiras. Só com diálogo e planejamento conjunto será possível garantir o futuro dos povos do Nilo. A GERD é apenas o começo. O futuro da região vai depender da capacidade dos países africanos de criar regras próprias para conviver com a água e entre si. O Nilo já foi símbolo de união entre civilizações. Hoje, ele corre o risco de se tornar motivo de ruptura. A Grand Ethiopian Renaissance Dam, a GERD, é mais do que concreto e turbinas. Ela representa a tentativa de uma nova geração africana de reescrever regras históricas. O desafio agora não é só técnico ou diplomático, é moral. Será que os países africanos conseguirão transformar o conflito em cooperação? Será possível construir um futuro onde a água una, em vez de dividir? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou a entender mais sobre o Nilo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história.